Olá, boa tarde. Meu nome é Zé Carlos, presidente da Drum Brasil. Estamos aqui no Parque Estadual Jaraguá, no Festival Jaraguá é Guarani. E no Festival Jaraguá é Guarani, com Fórum Cultura Mais Diversidade, nós recebemos aqui, no nosso Fórum Cultura Mais Diversidade, que é um projeto pela Secretaria de Estado e Cultura do Estado de São Paulo e Lei Paulo Gustavo. Nós estamos aqui com o ator e educador Paulo Reis. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, que honra. Paulo Reis, ele é o primeiro drag queen, a primeira drag queen brasileira contadora de histórias. Isso é importante. Bom, primeiramente, quero pedir licença para poder falar nesse dia tão importante de protagonismo do Jaraguá Guarani. Eu sou uma pessoa criada aqui no Jaraguá. Você é daqui do Jaraguá? Sou do Jaraguá, isso. Moro desde os 7 anos aqui no Jaraguá, hoje estou com 42 anos. Me constituí humano aqui no Jaraguá. Ok. E vivenciando todos os guaranis aqui, passando pela aldeia, sendo uma criança que frequentava o pico aqui do Jaraguá. É tão importante. E o dia de hoje, esse festival, é dar esse protagonismo mesmo a eles e elas. Bacana. O Jaraguá aqui, são quantas aldeias aqui? Ah, que ótima pergunta. Você sabe que eu demorei para descobrir que não tinha só aqui, tem a escola ali. Então tem uma, 2, se eu não me engano, 3. Porque tem uma mais acima, uma aqui embaixo, outra aqui do lado. Eu ouvi falar em 7 aldeias. Ah, porque tem mais para dentro. 3 das principais que eu já fui. Mas mais para dentro tem mais. Escola? Que escola? Tem a escola deles aqui. Escola deles? Isso, onde as crianças estudam. Inclusive, eu tenho um grupo de teatro, a gente já se apresentou para as crianças. E agora a ideia, eu vim com a minha drag queen também fazer uma contação de história. Nossa, e quais histórias você conta? Olha, dentro do meu repertório, uma que se aproxima das histórias dos guaranis, é a Manioca, que é uma história de uma índia que ela nasce albina e a aldeia não entende por que ela nasce desse jeito. E eles transformam ela num culto, né? Eles começam a fazer um ritual para ela desaparece, a manioca, depois ela acha, então tem uma relação com a mandioca, né? Manioca. Uhum. E é bem bonita essa história, porque é diferente, né? Nascer albinos. Inclusive aqui no Brasil tem registro de indígenas albinos Eu mesmo. vi passar atrás de você, enquanto você estava sentado aqui, sim, eu vi passar atrás de você um garoto que estava, né, caracterizado como indígena, sim, albino. Isso. Passou atrás de você aqui. É isso. E eu demorei também a partir dos meus processos de pesquisa, eu descobri essa história. Aí uma amiga me questionou isso. Eu falei, olha, tá aqui, eles nascem, sim. Essa condição também acontece dentro dos povos originários. Sim, mas é verdade, em qualquer... Eu não é minha área, mas sim, eu imagino que albino tem todas as religiões, todas as raças, sim, né? Sim, em toda parte do mundo. Né? Mas, talvez mais em determinada, né, a característica humana, menos, mas eu acho que é uma característica do ser humano em todo o planeta. Sim. Eles nascem também com essa condição. E aí tem essa história manioca, que é lindo, e eles cultuam ela e transformam ela numa divindade na aldeia. É bem bonita. E viram uma divindade. E eu sou uma criança que cresceu sem entender um pouco. A população marginaliza mesmo eles e elas. Vêm nas feiras, nos lugares, falam, eles não querem trabalhar, não querem saber de nada. Imagina, isso aqui é deles, o Jaraguá é Guarani. Por isso que eu pedi licença para começar, porque eu estou aqui pedindo licença para poder falar sobre eles e elas. E Jaraguá é Guarani, explica mais. Por que Jaraguá é Guarani? Porque toda essa terra é indígena, né? A gente é a luta da demarcação também, para demarcar terras aqui. Essas terras são deles, eles não têm que tirar. Nós chegamos e invadimos os espaços dele. A gente tem aqui em cima o Rodoanel que passa, na verdade a Bandeirante aqui, também comeu uma parte da terra deles, se apropriou de uma parte da terra também. Eu não entendo, né? O que eu imagino, é por dedução. A minha dedução não é o que eu entendo, porque eu não estudei, mas do que eu escutei aqui pela dedução. Né? Jaraguá é Guarani. Aí eu me lembro do aquífero, né, Guarani, que é gigantesco, né? Vai lá do Paraguai e transpassa, né? São Paulo, né? É enorme. E o nosso tronco, né, de linguístico é Tupi-Guarani. É Tupi-Guarani. É Tupi-Guarani. Então, eu imagino que essa terra é Guarani. Sim. E pela essa terra Guarani, o Jaraguá está contido na terra do Guarani, na terra Guarani. É isso.
eu fui para um festival de teatro em Portugal em 2019, e ao chegar no festival, eles falaram, nossa, vocês falam cantando. Eu falei, e vocês não falam igual a gente, porque nós somos colonizados e colonizadas. Sim. Aí eu falei assim, a gente vem das línguas dos povos originários, nós criamos o nosso português, e que bom que a gente fala cantando, que a gente não fala que nem vocês. Em que país que fica? Portugal. Em Portugal eles falam cantando. Não, eles falaram que nós falávamos que o nosso português era um português cantado, né? E que eles achavam que a gente falava, queriam que a gente falasse igual a eles, né? Entendi. E a gente não fala, porque a partir da língua dos povos originários, a gente criou a nossa língua também, é claro, isso. E que faz parte da nossa cultura, muitas das palavras, que são indígenas, né? Sim, isso, como Anhangabaú, como Pacaembu, Maracanã. Isso. E isso precisa ser ensinado nas escolas, porque senão só fica e ninguém fala sobre Anhanguera, isso, né? Anhanguera que mesmo. Foi o terror do mato, que é verdade, né? Isso. Chacina um monte, mas a palavra é. É isso, estamos aqui do lado da Anhanguera, aqui em cima Bandeirante, e é isso. E o Pico do Jaraguá é um lugar de extrema importância, porque quando eu era criança, tinha as festas aqui, tinha eventos. Ver agora eles e elas se apresentando nesse palco, esse palco é deles, é de extrema importância. Eles, particularmente, eles nunca saíram daqui, eles são daqui. São daqui, não saíram. Nunca saíram. Então, eles estão aqui desde a existência. Sim. Né? Mas tem muitos indígenas que eles falam muito, né? A gente tem tido muita oportunidade de aprender com eles, com o Fórum. E o Fórum, né, que é o nosso pilar, né, de povos originários, né? Temos excelentes parceiros e parceiras, que é a coisa da retomada, né? É a retomada, né? São os indígenas que foram expulsos dos territórios e eles voltam para os centros urbanos. Mas eles voltam participando desses centros urbanos. Como protagonistas, é isso, né? Cientistas, professores, educadores, sim. empresárias, sim. Né? Mulheres, né? Vereadoras e quem sabe amanhã, né? Uma presidente. É isso. E é importante se dizer que existem LGBTs indígenas também. Então, levantar esta pauta é importante também. Por isso, como meu trabalho agora, eu estou agendando com a coordenadora da escola para vir falar, contar a história para as crianças e ser uma drag queen neste processo, porque existem os LGBTs dentro das aldeias indígenas também. E precisam falar sobre esses corpos também, né? Boa. Como é que é a questão LGBT dentro da cultura indígena? Eu não tenho, agora, a partir desse bate-papo e todo o meu trabalho de pesquisa, eu tenho vontade de adentrar mais esses lugares. Eu já sei que existem, tem páginas já que falam sobre isso, tem LGBTs indígenas que já são protagonistas, já são formadores de opinião na internet, e eu percebo que eles já se unem e há uma força. Eu preciso adentrar mais disso, é o meu novo passo perante aqui a comunidade, ao Jaraguá, mas eu vejo que já tem uma força bem grande. Porque o indígena, ele é um povo, né? Ele é uma representação da nossa cultura, da nossa etnia, da nossa formação, né? Mas ele é um excluído, né? Ele é um excluído, né? É mal interpretado. Foi o que eu disse, eu cresci assim. E deduziria também que, por entender esse sentimento de dor, ele talvez, né, fosse mais complacente e uma compreensão melhor com relação à pessoa LGBT, né, uma pessoa drag queen, como você, ou outras expressões, né, LGBTQIA+, né? Mas a pergunta, né, eles são mais tradicionais que o branco, excluem ou... Repetindo essa pergunta para você, né? O que você sentiu até agora? Ou eles são mais receptivos? Eu ainda não adentrei eu fiz um espetáculo, né, já para eles, que é o Ladeira das Crianças Teatro Funk para as crianças, com o meu grupo Rosas Periféricas, mas eu não adentrei ainda como drag queen. Então esse é o meu novo processo aqui. Entendi. Só que eles são pessoas como todas as outras. Claro. Por mais dificuldade. Eles têm um machismo dentro da aldeia também, que eu já ouvi falar. Tem as questões patriarcais também dentro das aldeias indígenas, né? Então esses processos precisam ser abertos, mesmo precisam ser conversados. E eu já percebo uma luta da comunidade LGBT indígena que já está bem forte. Legal. Eu percebo, né? E eu tenho um que eu acompanho, eu não me lembro o nome dele agora na internet, e ele brinca com os outros,
na aldeia, ele faz, enfim, ele já é um protagonista ali dentro, né? Entendi. E das suas histórias, quais Sim. histórias ainda você quer contar? Ah, que ótimo. Bom, eu tô com um repertório bacana, né? Eu conto a primeira história brasileira de língua portuguesa LGBTQIAPN+, que é a Princesa Costureira. É uma história onde uma princesa se apaixona pela costureira do vestido dela. Foi essa história que me tornou a primeira drag queen brasileira contadora de história. Uhum. Eu tenho uma história, Helena Black no Caminho da Grande Árvore, que é uma história sobre adoção. Helena, como é que é? Helena Black no Caminho da Grande Árvore. Eu sou uma criança que foi adotada, então é uma história sobre adoção, que um rei não gostava da grande árvore, que é o baobá, árvore da vida, Sim. e ele queria destruir a vida, e começou a nascer crianças em lugares onde os pais não estavam preparados ou preparadas. E aí as crianças iam para uma espécie de abrigo. Então o menino Rudá ajuda essas crianças a encontrar um lar. Então, como eu fui uma criança adotada, essa história é muito parecida com a minha história, né? E eu tenho as viagens do menino Akin, que são fábulas africanas. Boa. Eu conheci um menino na África e ele me contou, é linda. Tem uma história de um avô que perde a peruca e no final a peruca que ele perdeu é a peruca de drag queen dele. Então o meu repertório é vasto de história, tem história para todos os gostos. E eu tenho uma história adulta que é a Helena Black em Cidade de Despejo, onde eu falo sobre as minhas histórias com a da Carolina Maria de Jesus. A minha peruca é um barraco lindo que acende. Enfim, eu sou uma pessoa privilegiada dentro desses processos e eu costumo dizer que o meu trabalho é uma missão e missão dada é missão cumprida. Você falou de vários países do mundo. Você viajou vários países do mundo, né? Alguns lugares, sim. Você sabe por onde? Olha, os que eu fiquei mais, né? Fiz Colômbia é maravilhoso. San Andrés é incrível. Medellín é uma cidade maravilhosa. O metrô canta, você tá no metrô e do nada. Nosso mundo é Medellín, é incrível. Bom, agora recentemente, eu tô feliz porque eu fiz uma viagem para a Ásia. Aí fui pro Vietnã. Descobri coisas que a escola não me ensinou, que é a guerra, sobre a guerra do Vietnã, que eles ganham a guerra, a história é linda, como eles venceram os americanos, muito bonito. Fui ao Camboja e vi aqueles templos maravilhosos, como construíram aquilo, gente. Parece que a gente tinha um poder e a gente retrocedeu, é lindo. É uma imersão, né? É uma imersão. E a Tailândia, com as suas praias, com a sua riqueza, um povo que ama o Brasil, e a gente costuma dizer que a Tailândia é o Brasil da Ásia. E você trabalhando lá? Não, essas foram só diversão. Em 2019, eu fui para esse festival de teatro na Colômbia com o meu grupo e eu fiz uma performance na Casa Mídia Ninja sobre as mulheres do Brasil, Carolina Maria de Jesus, Elza Soares. Foi maravilhoso. Foi incrível. Bacana. E hoje, o que você gostaria de falar pela sua presença aqui no Festival É Guarani, né? Jaraguá é Guarani. Qual a mensagem que você gostaria de entregar e convidar as pessoas, né, a participarem, a olharem, a construírem? Sim. Olha, eu quero começar dizendo que realmente o Jaraguá é Guarani, essas pessoas precisam de respeito, conheçam mais a história dessas pessoas, para que a gente possa tirar elas e eles da marginalidade. Porque eu cresci entendendo que eles não eram pessoas que mereciam minha atenção, mas isso é mentira, merecem sim, são pessoas que têm as suas vidas, as crianças têm as suas histórias, merecem também teatro, arte, cultura. É isso. Viva os Guaranis e o Jaraguá é Guarani. E já as demarcações de terras, porque é importantíssimo. Eles chegaram antes da gente, precisamos respeitar. Jaraguá é Guarani e o Guarani é o Brasil. Aí, maravilhoso. O Guarani é o Brasil. É isso. A gente aprende muito com eles, muito. As ervas, formas de conhecimento, como eles se tratam. É lindo a história deles, gente. É lindo, é importante. Não, e é algo. Como historiador, né? Seria bem legal você contar essa história realmente, né? Do Jaraguá, né? Dos Guaranis aqui, né? Que é o tronco linguístico, né? Tupi-Guarani, né? Sim, é isso. Das várias etnias, né? Essa história que tem que ser contada, os princípios, né? Toda a relação com a natureza. E eu escutei várias pessoas aqui, estou para chamar alguém aqui para conversar sobre, né, que eles são os guardiões das florestas. Eles têm aqui uma coisa que é bem legal, eu escutei aqui hoje. Sim. Né, que é um grupo, né, de jovens, né, para proteção da mata contra, e que é brigada, né, brigada de proteção de incêndio, e onde inclusive
onde o Estado não consegue entrar com velocidade, né? Os bombeiros, Sim. eles conseguem e colaboram. Pô, isso é É fantástico. fantástico. Já teve vários incêndios que aconteceram aqui. Quem apagou foram eles. Quem começou a apagar foram eles. E isto a TV não mostra. A TV não mostra. É isso. Isso a TV não fala. Não fala. Então, por isso que por isso que nós estamos aqui, vocês estão aí assistindo, para fazer levantar essa bandeira importante e dizer que eles existem e merecem o mesmo respeito e a dignidade que todos nós merecemos. Não, obrigado. Se você quiser contar essa história depois melhor sobre Jaraguá, Sim. tá aqui feito o nosso convite. A gente faz um projeto cultural conjunto, onde você vai ser, né, o nosso protagonista, o nosso editor, de contar essa história. A gente vai atrás da receita. Ótimo. Isso, e você vai atrás da informação. Ai, ótimo. Vamos fazer uma contação de história, então, beleza? Sobre os Guaranis. Beleza. Então, obrigada. Estamos fechados aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado. E o seu nome, artístico, drag queen? É Helena Black. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, @Helena Black Oficial no Instagram. @Helena Black Oficial. Isso, é Helena Black Oficial. Obrigado, e tá querido. aqui, Paulo Reis. Obrigado, velho. Tchau, obrigado. Tchau. Ótimo. A honra foi minha. Tchau, gente! Depois a gente edita, sabe como é?